sou Eduardo e vamos dar continuidade às apresentações. No meu caso, eu vou falar sobre atributos e relacionamentos, a segunda parte, dando continuidade do que eu falei na última aula. Aqui é uma revisão rápida do que foi feito. Esse tópico, esse capítulo, ele busca extrair relacionamentos de seus atributos. Que o nosso objetivo é a gente enriquecer mais a nossa base de conhecimento e através de encontrando as propriedades nas formas de triplo sujeito, predicado e objeto. Encontrar relacionamentos e os atributos das nossas entidades. E o que vimos na última aula de atributos e relacionamentos foi extração baseada em padrões e regras especificadas. Foi vista a utilização do regex para extrair informações de fonte premium. Nós ilustramos um exemplo lá com o Wikipedia. E a extração de padrões em DOM tree, de páginas HTML, através de regras que a gente conseguia encontrar a partir de caminhos e posições de tag. Isso é feito de forma manual. A segunda parte aqui que vamos falar agora, hoje, visa buscar de forma automatizada esses relacionamentos e atributos. E aqui são os tópicos que eu iria falar na apresentação. É o aprendizado do padrão supervisionado à distância, a extração de conteúdos semi-estruturados, como é que se faz para encontrar atributos e relacionamentos em páginas de tree, páginas HTML, extração com redes neurais, e um outro artigo que não tem a ver com o assunto, tem a ver com o assunto, mas não com o que nós estamos falando, que é um método de extração conjunta de entidades e relacionamentos. Porque o que vimos até agora a gente consegue extrair entidades e relacionamentos somente depois que a gente consegue extrair as entidades. Então, tem um artigo que propõe um método que a gente consegue ao mesmo tempo, fazer o reconhecimento e identificação de entidades, assim como também extrair os relacionamentos dessas entidades. Primeira abordagem aqui que nós vimos que visa buscar detectar automaticamente nossos atributos e relacionamentos é o aprendizado de padrão supervisionado à distância. Assim como também vimos no capítulo 4, que é na parte de reconhecimento de entidades, existe também uma visão geral, que é a dualidade de padrão-declaração. Ela diz o quê? Quando declarações corretas sobre uma tripla P, SO, para uma propriedade P, frequentemente ocorrem com padrão textual P. Esse padrão textual são trechos de entrada que mencionam as nossas entidades S e o objeto O. Então, P ele é um bom padrão para a propriedade P. Isso, portanto, que é por outro lado, quando textos com dois argumentos S e O também contêm um bom padrão P para uma propriedade P, então a declaração que tem essa tripla aqui também provavelmente está correta. Isso quer dizer, de maneira mais específica, de maneira mais detalhada, tem a relação com o aprendizado de padrão supervisionado à distância. Que é o seguinte, eu tenho uma base de conhecimento de P, e um corpo de texto C, que é a minha entrada. Isso é uma coleção de textos. A ideia desse aprendizado de padrão supervisionado à distância é alinhar, no caso, tanto meu grafo de minha base de conhecimento com o meu corpo de texto de entrada. Então, é o seguinte, eu vou coletar as frases, são os trechos, P, e meu corpo de texto de entrada C, que mencionam um par de entidades SO. Esse par de entidades SO ele já pertence à minha base de conhecimento. Então, se uma frase P menciona essas entidades SO que estão no meu base de conhecimento, e existe uma tripla PSO dentro de T, então a frase P ela é rotulada como uma instância da relação P. No caso aqui, esse aprendizado de padrão supervisionado de distância, a gente está querendo encontrar relacionamentos. Então, se eu tenho duas entidades e uma propriedade P, e a gente consegue encontrar essa tripla na nossa entrada de texto. Né? Então, a gente instancia aquele trecho como uma instância da relação P. Esse aprendizado de padrões baseados e supervisionados à distância, ele
sugere uma abordagem que utiliza aprendizagem de padrões baseados em seeds e extrações de declarações. No caso, essas seeds seriam as minhas entidades da base de conhecimento que eu vou utilizar para encontrar novos relacionamentos e atributos do meu corpo de texto, da minha entrada. Para isso, ele é feito de duas formas, envolve duas partes, que é a descoberta de padrões, com minhas entidades de entrada, eu descubro novos padrões para aquela propriedade P dentro da minha frase, e assim, com esse padrão, eu vou expandir novas declarações, novas entidades, e vai ficar de forma dessa, descobrir padrões e expandir declarações. E como eu falei, isso pressupõe que os passos de descoberta e canonização de entidades já foram realizados no trecho de entrada, antes de fazer essa parte para extrair os relacionamentos. Aqui tem um exemplo que ilustra como é feito esse aprendizado de padrões à distância baseado em seeds. Eu tenho aqui duas entidades de Lembrol, aqui com um relacionamento composing, envolvendo dois tipos de entidade, o músico e a música. Aí eu vou alimentar passando algumas entidades que já estão na minha base de conhecimento. Com essas entidades da minha base de conhecimento, eu vou identificar novos padrões. Aqui descobrir novos padrões. Envolve essas duas entidades. E com esses novos padrões, eu faço uma expansão para encontrar novas declarações. No caso aqui, ele encontrou Cohen, Aleluia, Lennon e Maginot. E com essas novas declarações, eu encontro novos padrões e assim sucessivamente. Só que tem problemas, né, nesse método. Por exemplo, a relação envolve um músico, compôs uma música. Então ele pode, com esses padrões que ele encontrou, descobrir coisas assim, falsos positivos no caso. Por exemplo, Poe é um autor, um escritor, Edgar Allan Poe, e aqui um conto dele, que é o Tale Heart. E não tem nada a ver com o relacionamento que estamos buscando. E para isso a gente pode fazer uma verificação de tipo, já que a gente de tipos de entidades, já que a gente já passou pela etapa de descoberta de entidades e seus tipos, a gente poderia verificar que o Poe é um tipo de entidade, por exemplo, escritor, e o Tale Heart é para livros, não tem nada a ver com o que queremos, e assim eliminar esses falsos positivos. Como a gente pode avaliar a qualidade dos nossos padrões descobertos e das declarações que foram expandidas? Aí tem essas métricas, que envolvem a confiança do padrão P, que foi descoberto, e a confiança da declaração, da nova declaração. Essa confiança P, envolve o seguinte: eu tenho minhas seeds positivas e seeds negativas. Essas seeds positivas, elas representam as declarações que estão corretas. E as seeds negativas, por exemplo, podemos pegar essas declarações que a gente já sabe que estão corretas e trocar o relacionamento delas de forma que elas fiquem negativas. Então, a gente vai, dentro do nosso corpo de texto, encontrar ocorrências positivas, que envolve nosso padrão P, nosso texto. E essa confiança do padrão, essas ocorrências positivas do nosso padrão P no nosso texto, e todas as ocorrências que envolvem as seeds positivas somadas às ocorrências das seeds negativas. Essa é a minha confiança do padrão P. E a confiança na declaração C, ela envolve a razão entre a frequência positiva da afirmação X no padrão P e a frequência X, que abrange todos os bons padrões. Isso ponderado pela minha confiança do padrão P. E com essas medidas de qualidade, nós conseguimos avaliar o quão bom é o nosso padrão e quão bom é a nossa nova declaração que foi expandida. Dentro do contexto de aprendizado de padrão supervisionados à distância, os SIDs, como podemos pegar essas SIDs? Um dos abordagens que o autor colocou foi a supervisão à distância por SIDs de uma base de dados a priori.
Então, nós podemos o quê? Utilizar as fontes Fremius para criar uma base de conhecimento de alta qualidade e, a partir dessas fontes Fremius, tratar todas as declarações dela como seeds corretas, sementes corretas para o aprendizado de novos padrões e expansões de declaração. Caso necessário, a gente pode gerar sementes negativas, ou seja, com as declarações que a gente encontrou que são corretas, definiu como correto, nós podemos recombinar essas declarações de forma que a gente deixe elas não válidas, para que nosso aprendizado não fique preso ou encontre relações como Edgar Allan Poe e o livro. Só que tem alguns problemas nesse tipo de método, que são as propriedades correlacionadas com tipos idênticas. Eu posso encontrar propriedades que têm o mesmo tipo, que envolvem o mesmo tipo de entidade. Por exemplo, localizado em e capital de. Eles são ambos do tipo cidade e país, city country. Então, se a gente utilizar nossa abordagem padrão supervisional à distância, por exemplo, colocando cities como Paris, França, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão, a gente pode encontrar novos padrões, descobrir padrões desse formato. X é a maior cidade de Y. E na de expandir novas declarações, pode acabar encontrando Sydney e Austrália. Isso aqui no contexto de capital de. Só que Sydney não é a capital da Austrália, é Canberra. Aí ele identificou que esse aqui expandiu porque ele encontrou esse padrão. Então, como podemos diferenciar essas duas declarações? Capital de localizado em. Aí é que eu vi o contexto da utilização de seeds negativas. Então, nós podemos afirmar explicitamente que Sydney e Austrália não está na relação capital de. E assim, a gente pode eliminar essas novas declarações para buscar novos padrões dentro da nossa abordagem. Outra abordagem na aprendizagem de padrões supervisionais à distância é classificadores baseados em características, features. Eu posso usar nas minhas seeds, para buscar novos padrões, usar as features dessas seeds. Eu vou já explicar o que são essas features. E eu posso usar um classificador que aceita ou rejeita novas declarações candidatas de acordo com essas features. O que são essas features? Eu tenho minhas seeds com os argumentos S e O, que são sujeito e objeto nas páginas. Nós podemos observar as features como um contexto, o contexto das nossas entidades, dentro do nosso trecho de entrada. E essas features são o quê? São palavras, tags de posição, enigramas ou tags de entidade de relacionamento, que podem ocorrer antes ou à esquerda do nosso sujeito, ou à direita do nosso objeto, ou entre eles, ou no contexto de árvores Don't Tree, tabelas e listas, como o caminho da raiz para S e da raiz para o nosso objeto. E outras técnicas. E para utilizar essas técnicas, as seguintes questões precisam ser tratadas. Assim, baseados nos classificadores. Aí, terminando essa parte de abordagem de padrões supervisionados à distância, nós entramos no novo tópico, que é a extração de conteúdos semi-estruturados. Perdão. Esse tópico ele aborda a extração de padrões em árvores Don't Tree, que são de páginas HTML. Só que para utilizar essas técnicas, temos que tratar as seguintes questões. São a riqueza de páginas. Dado uma página individual, se ela for rica em muitas subpáginas, no caso ela tem muitos links referenciando outras páginas, é fácil identificar quais são os componentes de interesse para a construção da nossa base de conhecimento. E isso pode ser feito à mão. Regras para extrair regras dos dados de interesse. Mas existem páginas que têm pouca referência aos nossos componentes, que são chamados de long tail sites. E aí nós podemos utilizar o método de features, baseado em features, onde a gente envolveria features das nossas entidades, que são essas aqui que eu acabei de falar.
e assim identificar os componentes de interesse. Outra técnica, outra questão que precisa ser tratada é a diversidade entre as páginas. Que é o seguinte, mesmo que essas páginas sejam geradas a partir de um banco de dados de back-end, elas podem ter o estilo e a estrutura delas diferentes em vários aspectos do site. Ou seja, tem um site que a apresentação dela e a estrutura vai estar diferente, mesmo no mesmo site. Então, a gente não vai conseguir encontrar um padrão de caminho único para extrair informações da nossa página uniformemente. Aqui é um exemplo dessa diversidade entre as páginas. Eu tenho aqui 3 exemplos. No mesmo site, envolve músicas e músicos. Fala sobre músicas e músicos. Aí aqui, nessa primeira parte, eu estou falando de músicas originais de um artista. Nessa segunda aqui, são as músicas cover desse artista que foram feitas por outros artistas. E aqui é a terceira parte que eu estou mostrando, músicos de outros artistas que foi performado pelo meu artista, no caso ele fez o cover. Então, são 3 formas de exibir 3 resultados. E então não tem como utilizar um padrão único para extrair informações para essas 3 formas. Então, teríamos que fazer 3 padrões diferentes para extrair informações. O problema aqui nessa diversidade entre páginas é que a gente não vai conseguir fazer de forma automática. A gente vai precisar inspecionar elas antes para saber quais casos diferentes nós precisamos tratar. E outra questão que precisa ser tratada é o custo de rotulagem da nossa amostra de treinamento. É o seguinte, o bom é que cada site template relevante exija pelo menos uma página anotada, para que os padrões e extratores possam ser adequadamente induzidos. Então, para fazer essa anotação, tem um custo dessa tarefa. Só que, se o proprietário do site decide alterar o conteúdo ou o layout das nossas páginas, então a gente vai ter que fazer uma nova anotação para essa página. Então, vai ter um novo custo para o mesmo site, já que teria que ser feita uma nova rotulagem. Então, como é que poderíamos fazer a extração de conteúdos semi-estruturados? Então, voltamos à parte de aprendizagem supervisionada à distância, só que no contexto de DOM trees. Semelhante à abordagem que vimos realizada em textos, onde a gente começa com seeds para uma propriedade P, e a partir desses seeds nós encontramos padrões de extração dessas páginas. E aplicamos, descobrindo novos padrões e expandindo novas declarações. Aqui é da mesma forma. E aqui é o algoritmo de como é que funciona a supervisão à distância para extrair propriedades de DOM trees. Aí ele recebe como entrada um conjunto de páginas e as declarações que vamos utilizar como seeds. E outras declarações sobre S, sobre a nossa entidade da nossa base de conhecimento, como features, no texto. E a saída vai ser um conjunto de objetos que satisfaçam essa propriedade ST da página X. E vamos encontrar todos os caminhos de T para T a partir de S e para todos esses objetos T. Aí o primeiro passo é localizar as nossas entidades na página X. Essa localizar entidades na página X poderia ser o quê? Está na nossa página HTML, ele poderia estar dentro da nossa dentro do nosso título. Ou informações de cabeçalho. Aí a gente pode extrair essa entidade lá, que é a principal. Ou então a gente pode, dentro da nossa página, identificar todas as entidades e fazer para cada entidade, encontrar todos os objetos que são relacionados com a nossa entidade. E a partir disso gerar uma pontuação, onde o maior número, que a entidade principal vai ser aquela que tem o maior número de objetos relacionados. O segundo passo seria localizar o caminho dominante de S em todas as páginas. Que é o seguinte, eu tenho minhas páginas X e minha entidade S.
E se eu tenho essa página, e assim a partir dessas páginas, eu posso derivar caminhos de S até a página. E a partir desse caminho, eu posso verificar qual é o padrão mais frequente. E esse é o caminho, a minhas páginas. E com um caminho mais dominante, um padrão mais frequente, eu digo que esse é o caminho dominante de S para a minha página. Eu posso também podar, no caso, eliminar entidades e páginas duvidosas, que é o seguinte: se eu tenho uma página X com poucas entidades relacionadas, eu posso eliminar elas do nosso caminho, da nossa parte. Pode ser descartadas, no caso. Ou, se eu tenho um caminho dominante para a minha entidade, eu posso eliminar todas as entidades e páginas que não exibem um padrão forte. Aí, o quarto passo seria localizar o caminho dos objetos que são relacionados para aquela propriedade com a nossa entidade S na nossa página X. Que é o seguinte, para uma para um determinado objeto dentro do nosso conjunto T, eu posso buscar outros objetos que também estejam relacionados com essa mesma propriedade. Se esses outros objetos estejam com essa mesma propriedade, a essa entidade, então provavelmente eu tenho um conceito de irmandade. Então, todos esses objetos irmãos a esse objeto O estão na mesma relação P. E o último é calcular o caminho dominante para a minha propriedade P, em todas as páginas. Que é o seguinte, dada a minha propriedade P, eu vou buscar quais são os melhores caminhos para a minha página X. E aí vai envolver uma questão de medidas de similaridade, que entre esses caminhos, eu vou agrupar eles e buscar aqueles que têm mais, assim, montar clusters e buscar aqueles clusters que têm mais alta densidade. E ele vai ser o caminho dominante para a propriedade P, em todas as páginas. O próximo tópico que envolve nessa parte de extração de relacionamentos e entidades, estão me ouvindo? Extração com redes neurais. A extração com redes neurais, como já pressupõe, envolve redes neurais para extrair relacionamentos e atributos. Então, a gente vai visualizar a tarefa como um problema de classificação ou de decodificar marcação de sequências, que é o tagger. Então, para um classificador, ele recebe uma entrada, uma frase ou um trecho de um texto. E a saída vai ser uma decisão binária se o nosso par, entidade valor, se o nosso par contém uma entidade valor para uma determinada propriedade. Ou, para um problema de decodificação de marcação, eu vou ter uma entrada, uma frase, um trecho de entrada, e a saída vai ser uma sequência de tags que identificam o par entidade ou o par entidade objeto, se a rede decidir aceitar a entrada como caso positivo. No caso, temos aqui um exemplo para ilustrar para a parte da decodificação. Eu tenho um relacionamento entre duas entidades, Dylan toca um instrumento piano, e o meu trecho de um texto. Então, eu posso pegar esse trecho de um texto, se minha rede decidir aceitar essa como entrada do caso positivo, ele vai gerar uma sequência de tags que marca a nosso trecho de entrada, para identificar quais foram as entidades, onde estão as entidades. E que houve um relacionamento entre elas que eu me propus buscar. Esse treinamento, nesse contexto, é para um determinado tipo de propriedade, ou seja, para cada tipo de propriedade, eu vou ter uma rede para aprender, para treinar e aprender sobre essa propriedade. E as arquiteturas neurais que podem ser aplicadas são as mesmas que nós vimos no reconhecimento de entidades, que são as redes neurais recorrentes, os RNN, como, por exemplo, as LSTMs, e as redes neurais convolucionais.
podemos também utilizar o treinamento por supervisão à distância na extração utilizando redes neurais. Só que tem algumas dificuldades que as redes neurais, que as redes podem encontrar. Por exemplo, se eu tenho na minha base de conhecimento os pares Bob Dylan e Guitar, na relação play de instrumento, com Bob Dylan e guitarra e Bob Dylan e harmônica. E eu tenho aqui meus trechos, minha entrada. A partir da observação da minha entrada, eu tenho que essas duas aqui, eles são amostras positivas, e essas duas amostras aqui, as 4 amostras, ela tem as entidades, Bob Dylan e guitarra, Bob Dylan e harmônica, Bob Dylan guitarra e Bob Dylan e harmônica. Só que a minha rede tem que saber distinguir que esse caso aqui é uma amostra positiva e essa aqui é uma amostra com rótulos incertos, que não tem nada a ver com o meu relacionamento. Então, para fazer isso, eu tenho que fornecer frases da minha amostra positivas e negativas para a minha rede saber distinguir onde é que está o meu relacionamento, o relacionamento correto entre minhas duas entidades. Outra dificuldade é quando o mesmo par sujeito-objeto pode aparecer em mais de uma relação. Nesse contexto aqui, eu tenho minhas entidades Knopfler e Bob Dylan, e esse trecho de entrada aqui, minha rede pode encontrar mais de um relacionamento envolvendo essas duas entidades, sendo que esses relacionamentos podem estar incorretos. Por exemplo, ele pode relacionar Mark Knopfler e Bob Dylan. Aqui no caso, Knopfler tocou guitarra com Bob Dylan, que foi algo aqui eu entendo como um cara que ele admira, ele é fã, além de Bob Dylan com Robertson e o amigo falecido dele, Manuel, que era da banda de Dylan. Então, minha rede pode encontrar que Knopfler fosse um relacionamento de Knopfler e Bob Dylan, como Knopfler acompanhou Bob Dylan, Knopfler admira Bob Dylan, ou Knopfler amigo de Bob Dylan. Pode encontrar. Então, a gente tem que treinar essa rede para lidar com essa questão, essa dificuldade. Outra tópico de extração de redes neurais é as Transformer Networks, que já no contexto, em vez de utilizar um contexto de extração de propriedade como uma tarefa de classificação, marcação, podemos abordá-la como um problema de tradução automática, que envolve o quê? Se eu tenho um idioma, um trecho, com um idioma, por exemplo, inglês, a minha saída seria um outro idioma de destino. E eu quero encontrar, a partir dessa rede neural, triplas SPO que permite fazer essa tradução automática. E o modelo de melhor desempenho mais popular para essa configuração são as redes transformadoras, Transformer Networks, porque eles possuem um mecanismo de alta tensão. Esse mecanismo de alta tensão, ele possui um codificador que appende uma representação latente do idioma de origem e um decodificador, que gera uma saída desta representação, aprendida no idioma de destino. Temos como principal exemplo o BERT do Google. Outra exemplo que podemos usar Transformer Networks é a compreensão de leituras de máquina, que é extrair pares de entidades de uma determinada passagem de texto. Só que como é que ele extrai essas informações? Através de questionamentos sobre uma propriedade. E questionamentos são esses, por exemplo, quem tocou a música? Então, a minha MRC vai responder utilizando técnicas baseadas em features e a partir de um treinamento com enormes quantidades de texto sobre tópicos do nosso mundo. Com isso, a gente fecha essa primeira parte de extração separadas, que, como eu já falei, até aqui, tudo que fizemos foi, primeiro, extrair as entidades e depois extrair os relacionamentos. Aí, o professor passou um artigo que é bem interessante, que propôs fazer uma extração conjunta das entidades e relações
sobreposta usando rotulagem de sequências atenta a posições, que é fazer a extração ao mesmo tempo das minhas entidades e dos meus relacionamentos. Isso aqui é a referência do meu artigo. E ele começa falando sobre os problemas de identificar as minhas entidades e relacionamentos separados, porque ele ignora as dependências entre essas tarefas. E com isso, pode propagar erros. Se eu tiver algum erro na minha entidade, na minha descoberta de entidades, ele vai ser propagado na extração de relacionamentos. E aqui é um exemplo e assim ele pode, dado a minha trecho de entrada, ele pode não identificar relações. Que relações são essas? Como as relações sobrepostas. Essas relações sobrepostas são relações em que pode ocorrer que as entidades não estejam na ordem, por exemplo, aqui, Queens em New York City, pode ocorrer que situações em que minha entidade, o relacionamento entre minhas entidades não estejam próximas, como esse aqui. E pode ocorrer que a minha entidade tem uma relação com uma entidade anterior, ou minha entidade tem uma relação com outra entidade bem distante da posição dela. Essas são as relações sobrepostas. Então, na hora de extrair relacionamentos no que vimos anterior, ele pode não detectar esses relacionamentos. No caso desse exemplo do Trump, o presidente dos Estados Unidos, Trump, nasceu no bairro de Queens, em Nova York City, na cidade de Nova York. Então, temos aqui as relações, 4 relacionamentos. E essas 3 primeiras são relações sobrepostas. No caso aqui, na primeira é uma relação sobreposta, porque Trump, presidente dos Estados Unidos, ele fala de uma entidade anterior, uma posição diferente, anterior. E há outras questões, Trump nasceu em Queens, que é o bairro, e Trump nasceu na cidade de Nova York, que são entidades que estão bem distantes da nossa entidade principal. Aí tem um relacionamento entre elas. E aqui é outro relacionamento. Então, tudo que vimos anteriormente, ele, na hora de extrair relacionamentos, ele pode não detectar essas 3 primeiras. Para resolver isso, foi proposto nesse artigo uma extração conjunta de entidade e relacionamento, de forma que detecte elas usando um único modelo. Esse modelo unificado de extração conjunta, ele rotula diretamente a entidade e as relações de acordo com a posição da palavra. Então, esse modelo, ele busca, dada uma sentença, ele busca fazer essas seguintes perguntas. Dada uma sentença e uma posição de consulta P, qual é a entidade e seu tipo na posição P? E quais entidades têm relação com a entidade na posição P? Então, o que se propõe fazer? Se propôs a fazer? Eles buscaram criar um esquema de marcação especial que, na minha sentença de entrada, ele vai anotar rótulos de entidade na posição de consulta P e em outras posições na frase. Que rótulos são esses? São rótulos para identificar as entidades e os relacionamentos. Por exemplo, aqui, rótulo PER para person e location, que identifica as entidades. E PO para relacionamentos, como a gente vai utilizar um exemplo, que vimos aqui nessa sentença, que envolve o relacionamento presidente off e born in. Então, eu poderia anotar esse relacionamento como esses seguintes rótulos: PO para o presidente off e BI para born in. E também, quando não há entidade na posição, eu posso rotular com essa tag aqui, ó. E também a utilização de rótulos para indicar a posição dos tokens nas entidades. E extrair entidades com várias palavras. Que no caso ali, no exemplo, tem Estados Unidos da América, que é uma entidade só, mas só que tem várias palavras nessa entidade. Então, a gente pode... O método proposto aqui nesse artigo, ele utilizou esses rótulos para fazer essa marcação de posição de entidades com várias palavras. No caso aqui, utilizando-se BIES, que é para identificar a posição da minha palavra dentro da entidade, ou dentro do relacionamento. Begin, inside, end ou single. No caso, se eu tenho entidades com várias palavras, eu posso colocar onde ela começa, ou que se aquela palavra está dentro da entidade, inside, e onde ela termina.
Ou então, se ela for uma entidade com uma única palavra, eu coloco símbolo. E no final, eu quero extrair as triplas, desse formato: entidade, relação, tipo de relacionamento e a entidade dependente, que tem relação com a entidade 1. Aqui temos um exemplo de como é feito essa abordagem do artigo. Eu tenho minha sentença. O presidente dos Estados Unidos nasceu no bairro do Queens, na cidade de Nova York, com N palavras. Para cada palavra, eu vou criar uma marcação, e para cada marcação, eu vou verificar se se a minha sentença tem algum tipo de relação com a minha palavra na posição P, que foi marcada. No caso é o seguinte: D, ele vai denotar aqui como 0, como O, no caso aqui, que não é entidade na posição. Se não é entidade na posição, ele vai verificar que não, ele vai rotular para todo mundo que não tem relacionamento com esse aqui, porque não é uma entidade. Aí ele vai para a segunda, vai ser de posição em posição, para cada palavra da nossa sentença. Quando chegar na posição 2, United, e ele vai rotular, ele vai verificar os relacionamentos da minha sentença com a posição. E ele vai verificar que United States é uma entidade. E ele vai rotular que vai ser uma entidade do tipo location, só que ela é multipalavra. Então, ela vai ter um começo e um fim. Aí ele rotula aqui a posição begin, que é onde inicia a minha entidade, location, e onde ela termina. E já aqui na quinta posição, aqui ele como nessa entidade aqui, ela não é uma entidade principal que vai relacionar com entidades dependentes, ela vai rotular como 0, que não há um relacionamento com essa entidade. Agora, já na quinta, quando a posição tiver na posição P for na quinta posição, que ele vai identificar Trump como uma entidade perso, que é única, símbolo, ele vai verificar cada marcação que já foi feita e buscar relacionamentos entre elas. No caso aqui, e quando ele encontrar esses relacionamentos, ele vai gerar triplas. No caso aqui, Trump, que é uma person, ele vai ter uma entidade, vai ter um relacionamento com minha entidade aqui aqui ele já está rotulando relacionamento, que é PO, President of. Então vai ter uma entidade Trump com uma entidade Estados Unidos, e o relacionamento entre eles vai ser PO, President of. Só que esse relacionamento com essa entidade, ela é uma entidade de multipalavras, então ela vai ter um begin e um end. Com esse relacionamento entre os dois, ele gera tripla. E de maneira análoga, ele faz com o Trump e o Queens, Trump e New York City, identificando relações sobrepostas, que foi o problema das outros métodos que nós já vimos. Esse método ele consegue identificar essas relações sobrepostas, de forma que a minha entidade principal esteja depois da minha entidade dependente, ou minha entidade principal esteja bem distante não, distância longa, com longa distância, da minha entidade principal. E eu consigo identificar dessa forma. Então, para fazer essa abordagem, ele estabeleceu uma arquitetura com redes neurais. Foi construída uma arquitetura neural que envolvia 3 partes para a minha rotulagem de sequência, de ponta a ponta. Utilização de redes neurais recorrentes, que foi a LSTM, que o artigo utilizou. Essa rede neural recorrente, ela vai pegar as minhas sentenças e fazer uma captação das dependências das sequências de palavras. Eu vou verificar como é que eu posso falar? A dependência de cada palavra em relação à outra. E eu vou codificar ela. É isso que faz a minha rede neural recorrente, a LSTM, nesse trabalho. E aí ele utiliza um mecanismo de atenção à posição, que é justamente o seguinte: dada a minha entidade, ou minha entidade, poderia falar, na posição P, eu também quero codificar informações dela,
de acordo com a posição. E então eu vou pegar informações de contexto em que ela está inserida naquela posição. Com isso, eu posso fazer várias representações da minha entidade. Por exemplo, New York City. Ele está nessa posição aqui. Dependendo da posição da minha tag, quando ela está na posição 5, aqui, que é em person, New York City recebe um rótulo de relacionamento born in, que é para fazer o relacionamento com person. Agora, quando ele está na posição 12, aí esse que faz o meu mecanismo de posição. New York City vai receber outra representação, que não vai ser mais para o relacionamento born in, vai ser para located in, que é para fazer, já que de acordo com a posição, ele está se relacionando com Queens, que Queens está localizado dentro da cidade de Nova York. Isso faz um mecanismo de atenção à posição. E ele utiliza um campo aleatório condicional, que é a técnica que vai decodificar que nós passamos as sentenças codificadas. Ele vai decodificar em sequências de tags para extrair as entidades e relações sobrepostas com base na pontuação máxima. E com base nessa pontuação máxima, ele vai dizer se aquela entidade que eu estou naquela posição, qual é o rótulo que ela vai ser marcada. Aqui tem um desenho da minha arquitetura. Eu tenho a minha sentença de entrada. Opa! E a minha posição, consulta, está no Queens. Ele está fazendo aqui, no caso, um relacionamento de Queens e Nova York, que é o located in. Essa sentença vai ser codificada pela minha rede neural recorrente, LSTM. Ele utiliza o conceito, aqui entra o conceito de estados ocultos, que é para buscar o seguinte, deixa eu lembrar aqui. Esses dois estados aqui, eles vão capturar informações, tanto esse estado aqui é o HT, no caso, tanto anterior à minha entidade, quanto posterior. E ele vai concatenar essas informações da minha rede neural recorrente. E depois ele vai fazer ele vai entra em ação o meu mecanismo de posição, mecanismo de atenção à posição, que vai buscar informações de contexto da minha entidade na posição P. Com isso, ele vai vai ser codificado. Com essa codificação, ele vai entrar no meu CRF, que vai ser decodificado. Com base nessa pontuação, ele vai me dizer qual rótulo vai ser estabelecido naquele relacionamento, entre minha posição P e aquela entidade. No caso aqui, envolveu Queens e New York City e minha arquitetura resultou em lock-in. Eles fizeram experimentos em 2 conjuntos de dados públicos para aplicar essa metodologia, que foi um corpo de notícias de artigos de New York Times e WikiKBP, que são sentenças amostradas de artigo do Wikipedia. E para fazer a avaliação dos resultados, eles utilizaram os resultados das triplas extraídas. Eles fizeram a comparação com outras implementações que fazem a mesma tarefa. Existem outras, esqueci de citar, implementações que também fazem a extração conjunta de entidades e relacionamentos. Só que, como eu falei anteriormente, eles têm problemas, que eles não conseguem detectar relações sobrepostas. Ou quando elas detectam relações sobrepostas, elas não conseguem identificar entidades com várias palavras. E eles concluíram que o modelo proposto por eles teve o melhor resultado. Foi a partir dessas métricas de precisão, recall e F1 score. Como podemos ver, o modelo deles foi o melhor para os dois conjuntos de dados. Eles também fizeram, lá nos resultados, uma comparação de tempo de execução. Que o método deles era O de n ao quadrado e os outros algoritmos eram O de n. Por quê? Porque esses outros algoritmos eles fazem uma marcação de sequência apenas uma vez para fazer a extração das relações. Só que no algoritmo, na metodologia deles,
além de eles fazem a marcação, a primeira marcação das palavras, e para cada marcação da palavra, ele faz uma comparação, palavra com a minha marcação, sentença a sentença, para identificar os relacionamentos entre as minhas entidades. Então, é mais demorado. E outro resultado interessante do método deles é que eles conseguem detectar relações de longo alcance. Esse método deles pode efetivamente modelar as dependências entre entidades, apesar de uma longa distância entre eles, como naquele caso Trump e New York City. Aqui ele faz uma comparação entre o modelo deles, que está aqui na cor azul, e um outro algoritmo na cor vermelha. Podemos ver que fica estável o F1 score, mesmo que a distância entre as entidades tenham, por exemplo, 4 sentenças, ou 9. Aqui quantas sentenças tem de diferença entre elas. Enquanto do outro algoritmo vai caindo o score dela para entidades que estão bem distantes. Relacionamento entre entidades distantes. E aqui ele faz uma outra ilustração, como funciona o mecanismo de atenção à posição, que é para capturar informações de contexto de acordo com a posição. No caso aqui, essa frase aqui ele envolve que tem aqui o pais e filhos. No caso aqui, o Lee e o Albert são irmãos e filhos de Anderson e Carol. Então, no caso aqui, Lee e Albert, ou no caso aqui, por exemplo, o Albert, ele presta mais atenção, esse método ele gera uma matriz, já que ele vai capturando, vai fazendo uma comparação entre entidades e vai buscar os relacionamentos. Então, o Albert, ele presta atenção com a Carol, de acordo com o nível de atenção, vai escurecendo mais, ou seja, quanto mais forte a cor, mais ele tem uma relação entre aquela entidade. E, por exemplo, na questão do Albert, podemos ver que está mais destaque para Carol, que no caso é a mãe dele, Albert, com o Anderson, que é o pai dele, e o som. No caso aqui, a gente com esse mecanismo de atenção à posição, podemos identificar um relacionamento entre Albert, Carol e Albert e Anderson, que é a relação de filho. Então, eles concluíram que as entidades, os experimentos mostraram que o método efetivamente conseguiu extrair relações sobrepostas e atingiu ótimos resultados nos 2 conjuntos de dados públicos, e que foi muito útil para modelar as dependências de longo alcance e assim detectar relacionamentos de longo alcance entre essas entidades. É isso. Obrigado.